Vamos começar a analisar o que nós já sabemos, o que nós já temos na mão sobre essa CPI, que vai ter um peso enorme para investigar omissões do governo federal na Covid-19 e, claro, a verba federal enviada a estados e municípios. Chamando os nossos analistas Yuri Pita, Fernando Molica e também Thaís Arbex. Dou boa noite aos três desde já e muito obrigado, um prazer ter vocês aqui no nosso Prime Time. Começo sempre com quem está perto de mim, que é o Yuri Pita. Yuri, o senador Omar Aziz, além de ser independente, isso já assusta um pouco o Palácio do Planalto, ele é do Amazonas, então há de se imaginar também que ele vai puxar um pouco mais essa investigação, porque a gente já sabe que foi terrível a administração do combate à doença naquele estado. Boa noite, amigo. Boa noite, Márcio, Roberta, boa noite aos meus colegas e quem nos acompanha aqui no Prime Time. E esse fato do senador Omar Aziz, que está sendo colocado como potencial presidente da CPI, ser um ex-governador do estado do Amazonas, é também um fator importante com que contam justamente os senadores independentes e de oposição para que ele faça uma presidência equilibrada. E por quê? Porque sabe-se, claro, que o governo federal tem os seus instrumentos para conseguir buscar apoio ou para convencer um parlamentar a ser aliado do governo, dos mais diversos formas, inclusive pelo fato de que estamos aí num ano ímpar, ano que vem é um ano de eleições pelo país. Mas alguns dos senadores com quem eu conversei hoje fazem essa leitura de que justamente essa que você apontou, Márcio, de que sendo um senador que representa o Amazonas, o estado que é o epicentro, não só o objeto concreto que motivou o requerimento de CPI do senador Randolfo Rodrigues, mas o epicentro dessa segunda onda da Covid no Brasil e que está muito fresco na memória de todos nós, o colapso do sistema de saúde em Manaus, isso torna-se um fator importante para que a CPI não seja uma CPI chapa branca, nem vá passar pano em atitudes que não foram consideradas adequadas ou mesmo em relação às omissões que podem ter ocorrido para o enfrentamento da pandemia. Márcio. Fica claro então, né, Molica, que o governo vai querer um presidente, um relator mais próximo, mais alinhado com o Palácio do Planalto. Está claríssimo isso. Agora, que armas o governo tem? Que armas o Palácio do Planalto tem para tentar colocar o senador Marcos Rogério como na cabeça e no topo dessa comissão? Boa noite, Márcio, Roberta, boa noite a todos. O governo sempre tem muitas armas. O governo tem emendas orçamentárias, o governo tem como convencer, tem como pressionar. O governo é muito poderoso. O governo federal tem muito poder. O problema é que agora está diante de uma situação muito grave. Estamos diante de uma pandemia, estamos diante de uma situação que já matou aí 360 mil brasileiros. Então, e os parlamentares também têm que prestar contas aos seus eleitores, à opinião pública. Então, não é uma situação simples. Hoje de manhã eu cheguei a conversar com o senador Randolfo Rodrigues, que me disse que o Renan Calheiros tinha sido confirmado para a relatoria, mas mais tarde eu apurei que não é bem assim. Na verdade, foi uma estratégia da oposição de anunciar o nome do Renan Calheiros para criar uma espécie de fato consumado. Porque é o seguinte, o senador Omar Aziz, que é o favorito para ser o presidente, ele tem que ser eleito. Há uma eleição, no caso ele seria eleito presidente, o Randolfo vice-presidente. Mas depois de eleito, ele, Omar, é que tem o direito de escolher o relator. E há um medo na oposição de que o Omar Aziz não cumpra esse acordo. Então, hoje houve uma pressão muito grande, houve essa declaração do senador Randolfo dizendo que sim, vai ser o Renan Calheiros, mas ainda há muita conversa, há uma situação ainda muito delicada. Mais tarde eu cheguei a conversar com o senador Renan Calheiros, ele também não confirmou, não falou em medo de descumprir acordo e procurou ali, como a gente diz no futebol, jogar parado. Ele falou, olha, qualquer cargo para mim tá bom, mesmo se eu não tiver cargo nenhum, o importante é participar da CPI. Mas as articulações estão rolando, Márcio. Agora, Thaís Arbex, como é que essa CPI, a gente já sabe como é que vai ser a linha de investigação, talvez esteja cedo para já definir isso, mas a gente sabe que outros órgãos já começaram a investigar ações e omissões do governo federal. TCU, o próprio Supremo pediu à Polícia Federal para investigar a questão no Amazonas. A CPI vai pedir o resultado, ou pelo menos o andamento dessas investigações, para não começar do zero? Boa noite, Márcio. Boa noite, Roberta, colegas e também a quem acompanha o Prime Time.
Sim, essa é a tendência, ainda mais se o relator for Renan Calheiros. Ele já indicou ali nos bastidores a aliados que pretende sim se basear muito nas investigações que já estão em curso. Por exemplo, a do Tribunal de Contas da União, porque ele acredita que não tem como a CPI começar do zero, já que temos elementos já na rua. Tem essa investigação no Tribunal de Contas da União, tem também um inquérito sobre a atuação do ministro Pazuello, que estava no Supremo Tribunal Federal e com a saída dele do primeiro escalão desceu para a primeira instância. Então a ideia é conseguir reaproveitar tudo isso, Márcio, mas tem sim um movimento forte do governo federal para impedir que Renan Calheiros seja o relator. Por isso, como disse o Mollica, ele decidiu jogar parado por enquanto, porque sabe que qualquer movimento mais brusco pode dar força a essa articulação do governo. Embora é importante a gente lembrar também, Márcio, Roberto e colegas, que mesmo o governo tendo todo esse poder que o Mollica citou, emendas e tudo mais, ele não conseguiu se articular para impedir essa instalação dessa CPI. E isso é muito lembrado até mesmo por aqueles que integram a base do governo no Senado Federal. Márcio.